sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer temas que contribuem para o empoderamento feminino. E peço que vocês que estão sempre aí nos prestigiando, se inscrevam no nosso canal, nos siga no nosso Instagram, curta, compartilhe, ative o sininho para receber todas as informações e comente, pois a sua opinião é muito importante para a gente. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre vida intrauterina, porque durante essa experiência de vida intrauterina, nós experimentamos muitas emoções. Embora não tenhamos como contar ou relatar como chegamos de uma viagem ou de um passeio, mas esse período pode nos marcar muito para o resto de nossas vidas. Isso porque, durante a gestação, o feto e a mãe se tornam um ser só, de modo que os sentimentos da mãe também são sentidos pelo bebê. E para aprofundar o assunto, nós convidamos a parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, Olguita Rodrigues Campos. Ela também é formada em administração e especialista em gestão empresarial. Olá, Olguita, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Você aqui pode se sentir em casa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, Olguita, a notícia de uma gravidez, ela pode ser recebida com surpresa, com alegria, mas também pode ser recebida com tristeza, com insegurança, ou seja, com vários sentimentos, sejam positivos ou negativos, ou seja, um misto dessas emoções diversas, né? E visto que no momento em que a mãe sabe que está grávida e o subconsciente do bebê já registra tudo, como esses sentimentos podem afetar esse indivíduo? Então, muitas vezes acontece, atualmente principalmente, que as pessoas, por causa devido à liberdade sexual, às vezes elas, num momento, sem pensar, elas geram um bebê. Então, não existe aquele planejamento de constituir uma família, de pensar quais são o que vai impactar em ter um filho. Então, a criança deveria ser planejada, porque todo projeto que nós fazemos na nossa vida, para que ele tenha sucesso, ele tem que ser planejado. Então, uma criança é como se fosse um projeto, é o projeto de um novo ser humano, é um novo ser que está para vir. Então, ele deveria ser planejado e passar por todas as etapas, né? Ver quais os cuidados que você vai ter, se você tem condições de criar aquela criança, como que você vai investir na educação dela, como que vai ser o futuro daquela criança. Então, tudo isso deveria ser pensado antes de ter um filho. Mas as pessoas, às vezes, não pensam. Aí, o que acontece? Elas se envolvem, às vezes, sexualmente e geram um filho e depois não querem assumir aquela gestação. Então, há um momento de tristeza, de insegurança por causa disso, porque não houve um planejamento. E aí, eles não assumem aquilo e a criança, dentro da barriga, que foi gerada, ela se sente rejeitada. E o que é uma rejeição? Quando você rejeita uma coisa, é como se você estivesse ameaçando a sobrevivência. Tá? Então, a rejeição é uma ameaça à sobrevivência do indivíduo. Então, a criança, ela não tem termos de comparação, porque nós temos um termo de comparação com experiências que a gente já viveu. Mas o ser dentro da barriga, o feto, ele não tem termos de comparação com o que ele vai comparar, ele só tem o subconsciente, que é a parte onde são gravadas as nossas memórias. Ele não tem como raciocinar. Então, ele entende o quê? Eles não me querem. E aí ele se sente rejeitado. Tá? E isso pode impactar de uma forma muito grande a vida dessa criança. Inclusive, já foi constatado que uma das causas primárias da depressão é a rejeição de gravidez. Porque a criança se sente rejeitada, como se eles não quisessem ela. E, no entanto, não é isso. É que aquela situação é que não era propícia para a gestação. Mas a criança sente como se fosse rejeitada. Ela acredita como ela não tem termo de comparação, ela pensa, aceita tudo como verdade. Porque o nosso subconsciente é assim. Ele aceita tudo como verdade. O nosso consciente, não. O nosso consciente, ele compara. Nós prestamos atenção e podemos comparar, mas o subconsciente não. E são as duas funções da nossa mente, né? O consciente e o subconsciente. Então, o feto... Oi, pois não.
Então, Guita, é só para dar continuidade mesmo essa sua observação. Não é muito cultural, principalmente no nosso país, a planejar gravidez. Mesmo a pessoa que está numa relação mais consolidada, não é muito cultural. E isso pode acontecer, esse momento, né, desse sentimento de rejeição. Então, e você acabou falando de uma questão muito séria, que é a depressão. Teriam outras consequências com relação a esse futuro indivíduo Sim, passando por essa questão dessa rejeição? sim, porque existem várias formas de rejeição, né? Então, ela pode afetar a pessoa de forma orgânica, no físico dela, afetiva, emocional e até na vida, na factual, na vida real dela. Porque dependendo da intensidade, então, por exemplo, é, ela vai ter uma rejeição de gravidez. Então, ela pode, por exemplo, ela não gerar filhos, ela ter aquela impactar tanto na mente dela que filho é problema, né? Porque a compreensão é essa. Ela pensa que filho é problema e aí o que acontece? Quando ela casa, ela não sabe por que não consegue ter filhos. É uma coisa orgânica que foi regerada durante uma rejeição de gravidez. Já teve casos de pessoas que eu atendi que às vezes a pessoa tinha, por exemplo, 4 filhos e aí os filhos não conseguem, não conseguem ter filhos e não sabem qual a causa. E aí a gente vai aprofundar e ver como que foi a gestação daquela mãe e vai ver que ela teve uma alta rejeição de gravidez. E aí, no futuro, ela não consegue gerar um filho. Aí tem que fazer um trabalho para ela fazer uma compreensão, para ela poder desvincular aquilo que ela tem de rejeição dentro dela. Tudo pode ser reprogramado. Então, essa experiência que ela sofreu, que esse indivíduo sofreu de rejeição, pode ocasionar questões na sua vida adulta, né, como Sim, claro, orgânica claro. ou até mesmo emocional, né, afetiva, determinando Afetivo. essas escolhas, né? Uhum. Então, e uma pergunta assim, diante dessa questão da importância da vida intrauterina, a capacidade do bebê de captar as emoções da mãe já se instala desde a fecundação. Você poderia explicar um pouco para a gente o que significa a mãe e o feto se tornar um ser só? Então, a criança é gerada. E aí, o que acontece? Ela é como se ela se conecta com a mãe através do cordão umbilical, onde ela recebe as moléculas, né, de alimento e os hormônios. E também as emoções que a mãe passa, tudo que a mãe vivencia, ela está ali junto dela vivenciando. Então, se a mãe é uma mãe estressada, ela vai receber o hormônio do estresse. Se a mãe é uma mãe tranquila, ela vai receber a tranquilidade. Então, ela passa por esse processo todo com a mãe, o dia a dia com a mãe, então ela participa como se fosse um outro órgão que a mãe tem dentro do corpo, que está conectado à mãe. Então, toda a influência que a mãe recebe, se a mãe é bem tratada, se ela se relaciona bem com a família, todas as situações que a mãe vive, se ela tem uma estabilidade financeira, ela transmite para a criança aquela segurança ou aquela insegurança que ela tem. Então, tudo isso ela vai transmitir. Então, o cuidado da mãe com esse bebê durante esses 9 meses tem que ser muito grande, porque ela está transmitindo toda a carga energética que ela tem para aquela criança. Se a mãe bebe muito, ela transmite para a criança. Se a mãe fuma, ela transmite para a criança. Então, tem todo um cuidado na alimentação e também no mental também. É que a nossa cultura, ela não busca o mental, ela busca só o exterior, o físico. Então, a barriga está crescendo, vai dar estria, doutor. Tem que passar o quê? Mas não pensa assim, aqui dentro tem um ser, ele está sendo gerado. Então, ele tem que ser cuidado, como se fosse uma plantinha. Tem que ser cuidado todos os dias. O que eu posso fazer para melhorar a vida do meu filho dentro da barriga? O que eu posso acariciar ele para ele se sentir querido, amado? Então, tudo isso tem que ser cuidado. E É muitas uma vezes as pessoas não responsabilidade. preocupam com isso. Elas se preocupam apenas com a parte estética. Ah, vai com a roupinha que vai comprar, com as fotos que vai tirar, mas esquece que tem um ser mental também, que a partir do momento que se juntou o espermatozoide e o óvulo, não tem só uma sementinha física, tem uma sementinha mental também, que está sendo gerada ali e que está recebendo informações, tá? Então, ela precisa também receber as informações a nível tranquilo, com tranquilidade, com serenidade, para poder ela nascer uma criança feliz e saudável mentalmente.
Então, é uma responsabilidade enorme, né? Então, a gente vê Muito. muitas realidades hoje da nossa sociedade, né? De muitas questões mesmo, até da depressão, que é um problema muito sério. Eu acho que esse dia a dia corrido e que às vezes as pessoas não se dão conta da importância dessa gestação ser de modo saudável. Então, e quais são as estratégias para uma gestação saudável? Capaz de promover programações positivas e bem-sucedidas, tanto para o feto também como para a mãe, e qual a participação da família, da sociedade nesse contexto, para que a gente garanta esses seres saudáveis, né? Que estratégias adotar? Então, é, a família, ela impacta muito na gestação. Por quê? No mesmo momento que está sendo gerado um bebê, está sendo gerada uma mãe também. Então, a mãe tem que ser muito bem tratada, tem que ser muito bem cuidada. Ela está representando um papel muito importante ali. Então, ela tem que se sentir segura, tem que se sentir amada, né? Tem que se sentir protegida, porque ela está gerando um ser, ela está no momento ímpar da vida dela. Então, ela tem que cuidar dessa parte. Mas a gente vê que as pessoas cuidam só da parte física, vão fazer o pré-natal, mas não cuidam da parte mental. A parte mental ela tem um certo preconceito, as pessoas acham que não é necessário, mas é necessário, porque a criança precisa se sentir amada, querida também, sabe? Então é tudo isso que tem que ser impactado. Então a gente tem que estar sempre cuidando para que as crianças venham mais felizes. E aí, se é uma gestação feliz, a criança vai nascer feliz. Se é uma gestação desejada, a criança vai nascer muito satisfeita. Porque não ocorre só também, por exemplo, quando tem essa relação assim casual. Por exemplo, muitas vezes também a rejeição pode ocorrer quando os pais estão casados, mas tem um desequilíbrio dentro do casamento, tá? E aí, o que, que acontece? Às vezes a mulher tem muitos filhos, ela não quer mais filhos. Aí ela engravida de novo. Ou então está passando por uma dificuldade muito grande financeira. Aí ela não sabe se vai conseguir sustento para aquela criança. O marido, às vezes, bebe, é mulherengo, e ela não tem uma outra opção. Então, às vezes, também acontece uma rejeição de gravidez naquele momento. Não que ela não quer o bebê, ela não queria ter gerado o bebê naquela situação, então ela rejeita a situação, mas a criança interpreta como não quer o bebê. Então, acontece muitas vezes rejeição nesses momentos. Então, a mãe tem que estar cuidando do bebê, a família tem que estar cuidando da gestante, para que venha uma gestação tranquila e calma, porque tudo que a mãe pensa, sente, vivencia, a criança registra. Então, mais uma vez, reforçando essa responsabilidade, Dos não pais. só da mãe, mas de todo o contexto, né, dos responsáveis, da família. E a sociedade deve abraçar também essa ideia, né, essa ideia de acolhida, essa ideia de amor por esse ser que está chegando, né? Então é isso. Rita, muito obrigada. Gostei muito dessas informações. Eu acredito que o nosso público também vai aproveitar muito essas dicas, essas importantes informações sobre a vida intrauterina, que isso reflete na nossa vida, né, adulto, ou criança ou adolescente. Então, isso é muito importante, essas dicas, que a gente acolha essa criança sempre com amor, e essa mãe também, para que essa mãe tenha sossego, paz, tranquilidade para gerar esses filhos. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Então, se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe essa informação para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo valioso. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.